Sabe, a gente tem telescópios fantásticos que conseguem enxergar até os confins do universo. Mas a verdade é que o que tem dentro da nossa própria cabeça, em muitos aspectos, ainda é um mistério gigantesco. Hoje, a gente vai embarcar numa das jornadas mais incríveis que se pode imaginar. Não por uma galáxia distante, mas por um universo que existe aqui, entre as nossas orelhas. Vamos começar com um número. 1 milímetro cúbico. Tenta visualizar isso. Pega a ponta do dedo, imagina um cubinho minúsculo de tecido ali com 1 milímetro de cada lado. É isso aí, basicamente o tamanho de um grãozinho de areia. Uma coisinha tão pequena que, se cair no chão, já era, desaparece. E é aqui que a história fica impressionante. Esse único grãozinho de areia, tirado do córtex cerebral humano, guarda uma quantidade de dados que é quase impossível de conceber. Pois é, 1.4 petabytes. Para se ter uma noção do que é isso, seria o equivalente a umas 300 milhões de fotos em altíssima resolução. Tudo isso compactado numa partícula que a gente mal consegue ver. É um paradoxo que dá um nó na cabeça. E essa galáxia em um grão é o que a gente vai explorar hoje, graças ao conjunto de dados H01, uma colaboração entre Harvard e o Google. Nossa missão aqui é mergulhar fundo no que é hoje o mapa de mais alta resolução do cérebro humano já criado. É a busca pela planta baixa, pelo projeto biológico que os cientistas chamam de conectoma, o mapa completo de toda a fiação neural. Mas olha só, criar esse mapa não foi só uma descoberta biológica, não. Foi uma verdadeira epopeia da engenharia biomédica. Um desafio tão gigantesco, mas tão gigantesco, que foi preciso inventar novas tecnologias só para conseguir dar o primeiro passo. Vamos entender esse processo. Tudo começa com a obtenção de tecido vivo. Depois, esse tecido é fatiado com uma precisão nanométrica, algo inimaginável. Em seguida, ele é fotografado por um microscópio feito sob medida e, finalmente, tudo é reconstruído por uma inteligência artificial. Cada uma dessas etapas sozinha já é uma maravilha da engenharia. E essa primeira parte é crucial. O tecido não podia vir de um banco de cérebros, de um cadáver. Por quê? Porque o tecido começa a se degradar no instante em que o coração para. Para mapear conexões tão pequenas em nanoescala, o tecido precisa estar vivo, perfeito. A equipe de pesquisa estava lá, na sala de cirurgia. No segundo em que a amostra foi retirada, ela já foi para os conservantes. As células estavam, para todos os efeitos, vivas quando o processo começou. Agora, se liga na precisão da engenharia aqui. O fatiamento foi feito por uma máquina chamada Atum. Cada fatia tinha 30 nanômetros de espessura. Para ter uma ideia, uma fita de DNA tem uns 2,5 nanômetros de espessura. Ou seja, estamos falando de fatias que são só umas 12 vezes mais grossas que uma única molécula de DNA. É uma coisa de ficção científica. Depois de fatiar tudo, veio a etapa de obter as imagens. E mesmo com um microscópio eletrônico customizado, com 61 feixes de elétrons trabalhando ao mesmo tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, levou quase um ano inteiro para conseguir fotografar todas as mais de 5.000 fatias. É uma quantidade de dados monumental. E ter as imagens era só metade da batalha. O próximo desafio de engenharia era computacional. Como é que se monta um quebra-cabeça de mais de 5.000 peças, 2D, para formar um volume 3D? Fazer isso manualmente levaria séculos, e é aí que a IA entra em cena. Foram usados algoritmos que, de forma simplificada, inundavam cada célula com uma cor única para conseguir rastreá-la de uma fatia para outra, reconstruindo, fio a fio, todo aquele emaranhado. Certo. Depois de todo esse trabalho de engenharia, o que eles encontraram? É aqui que a história fica ainda mais fascinante. Esse novo nível de detalhe começou a revelar coisas que simplesmente não estavam nos livros. Este infográfico aqui dá uma ideia geral das descobertas surpreendentes que saíram daquele pequeno grão de areia. Desde a composição das células até conexões super raras e poderosas, o mapa revelou uma complexidade que os cientistas nem sequer suspeitavam que existia. O ponto principal é este. A nossa visão antiga e simplificada do cérebro foi completamente virada de cabeça para baixo. Aquela ideia de que os neurônios são os únicos atores importantes simplesmente não é verdade. A realidade é muito mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. Uma das maiores surpresas foi que, para cada neurônio, havia 2 células gliais. E mais, o tipo de célula mais comum em toda a amostra não era um neurônio, mas um oligodendrócito, que é a célula que produz a mielina, o isolamento dos fios do cérebro. Isso nos diz que o cérebro não está só preocupado com processamento bruto, ele é obcecado com velocidade e com o tempo. A sincronização precisa dos sinais é fundamental.
E olha que brilhante esta outra descoberta. Nas camadas mais profundas do córtex, os dendritos dos neurônios, que são como as antenas que recebem os sinais, não estavam espalhados de qualquer jeito. Eles estavam incrivelmente organizados, apontando para duas direções principais, como uma bússola que só pode apontar para norte ou para sul. Isso sugere que existe uma geometria oculta ali, transformando o córtex em algo mais parecido com uma placa de circuito impresso, gerenciando o fluxo de informações. Agora, vamos para algo que realmente desafia a nossa compreensão. A maioria das conexões no cérebro é como um sussurro, uma única sinapse fraca. Mas a equipe encontrou os gritadores, pares de neurônios conectados não por uma, mas por até 53 sinapses. Isso é menos um sussurro e mais um detonador, uma conexão projetada para ser infalível. E essa citação é fundamental. A equipe fez simulações e descobriu que essas superconexões não podiam ser um acidente, elas são intencionais. O axônio não só passa ao lado do dendrito, ele se enrola ativamente em volta dele, como uma trepadeira. Isso pode ser o traço físico de uma memória ou habilidade muito forte, a cicatriz física do aprendizado. Ter a planta baixa do cérebro é um passo gigantesco, mas não é o objetivo final. A próxima fronteira é pegar esse mapa estático e dar vida a ele. A meta agora é a simulação dinâmica. E isso nos leva a projetos como o ZapBench. A escolha do peixe-zebra larval é estratégica e genial. Como seus cérebros são transparentes, os cientistas conseguem usar microscopia óptica para registrar a atividade de todos os neurônios de uma só vez, algo que é impossível na maioria dos outros vertebrados. E aqui está o verdadeiro salto. O projeto ZapBench não está só registrando a atividade, ele também está mapeando o conectoma daquele mesmo cérebro de peixe-zebra. Pela primeira vez, vai ser possível juntar o diagrama exato da fiação com a rede viva funcionando. É a união da estrutura com a função. Mas enquanto a gente olha para o futuro, é importante ter um pouco de perspectiva. Toda essa análise, toda essa engenharia e todas essas descobertas vieram de um único milímetro cúbico. O cérebro humano inteiro é cerca de 1 milhão de vezes maior que isso. Se a gente encontrou células bússola, detonadores sinápticos e uma complexidade inesperada em um único grão de areia, o que será que nos espera no resto da praia? Essa é talvez a pergunta mais empolgante da neurociência hoje. E essa análise do H01 nos deu só o primeiro vislumbre do que está por vir.